A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Glória a Deus por mais um dia nós podermos então ouvir a voz de Deus e perceber o que vai no coração do Senhor por meio da palavra. Não é por acaso que você está aqui. Deus te colocou aqui hoje para ministrar algo ao seu coração. Tem algo da parte de Deus a ser liberado na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus, por meio da palavra que é viva, palavra que é transformadora, palavra que nos lava, que nos purifica, essa palavra que nos inspira, essa palavra que nos alimenta espiritualmente. E eu tenho certeza que você vai ser edificado, marcado por Deus por meio da palavra. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco? Amém? Pai, nós estamos aqui e nós dependemos completamente do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco por meio da Tua palavra. Dá-nos revelação do pleno conhecimento da Tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, você tem um dia muito abençoado também, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar um outro desejo do coração de Davi. Nós vimos que Davi ele desejou trazer a arca da aliança para Jerusalém. E ele então, no primeiro momento ele não soube bem como trazer, teve aquela tragédia, Uzá morreu, ficou na casa de Obed-edom a arca durante 3 meses. Deus abençoou ali Obed-edom e a sua família e tudo que ele tinha por amor à arca, ou seja, quando alguém valoriza a presença, então há bênçãos de fato derramadas sobre a vida daquela pessoa. E depois então Davi traz, e ele traz com muita alegria, ele traz por meio dos levitas, que eram aqueles que deveriam ser responsáveis por trazer a arca para Jerusalém. Ele então traz com alegria, saltando, pulando, exaltando o Senhor. De fato, um grande mover de Deus, por meio, claro, de animais que eram sacrificados, ou seja, hoje nós só temos acesso à presença por causa do sangue de Jesus, não é verdade? Mas aí então, mais para frente um pouco, nós vemos aqui no capítulo 7 de 2 Samuel, que Davi tem um desejo, e o desejo agora dele é que ele pudesse construir uma casa para Deus. É interessante que Davi tem um desejo que nasce no coração dele de querer uma casa para Deus. E olha o que a Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 até o 5. Diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? É isso mesmo que você está falando? Então a gente vê aqui o desejo então de Davi, primeiro trazendo a arca, agora ele querendo colocar a arca dentro de uma casa. Eu não sei se você está entendendo, mas se a arca é o símbolo da presença, ele agora quer a presença dentro da casa. E aqui nós vemos Davi tendo uma revelação da nova aliança. Aqui nós vemos Davi tendo a revelação do que nós podemos viver. Na verdade, nós vivemos hoje. Hoje, a presença, que é a arca, habita na casa. E a casa somos nós, somos os que creem. Olha só, Davi, ele recebeu uma revelação acerca da nova aliança, da arca, que é a presença de Deus dentro da casa, e que somos nós. Isso é glorioso, isso é poderoso, ou seja, ele já teve um entendimento
do que nós hoje podemos viver do próprio Deus habitando em nós, morando em nós, fazendo de nós a sua morada, a sua habitação. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Atos 7, versículo 46. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Olha só, Davi queria fazer uma casa para Deus. E Deus querendo fazer de nós a sua casa. Aleluia! Fazer de nós a sua morada, a sua habitação. É isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. E é justamente o que nós vivemos na nova aliança. Cristo agora veio, morreu na cruz, para não apenas nos salvar, mas fazer de nós a sua morada. E hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Então foi um Deus vindo habitar dentro do homem. É Deus fazendo de nós os cristãos a sua morada, a sua casa. Nós sabemos que Davi não construiu a casa. Na verdade, quem construiu foi o próprio Salomão, seu filho, né? Foi Deus que falou que seu filho iria construir, né? E para quê? Mas hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No versículo 47 de Atos 7, que nós estávamos lendo, diz assim: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono. Uau, olha o tamanho do trono. E a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, olha a grandeza da terra. E a Bíblia diz que Deus faz da terra o seu estrado, onde ele coloca o pé. Se a terra é só onde ele coloca o pé, imagina o tamanho desse Deus. A grandeza desse Deus. Então o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Agora, esse Deus que é tão grande, decidiu habitar em nós. E aí nós vemos na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus, ou seja, sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é sagrado, porque hoje você é a habitação divina. Eu sei que nós às vezes chamamos ali o prédio da igreja de templo, alguns chamam assim, mas na verdade o templo são as pessoas que se reúnem lá dentro. Com certeza aquele prédio, quando está ali cheio de pessoas, homens e mulheres que um dia entregaram suas vidas para Jesus, aquele lugar de fato se torna um templo, porque na verdade o templo está ali. O templo que somos nós hoje é sagrado. Hoje não é um prédio que é sagrado, hoje nós somos sagrados. Não é verdade? Paulo também diz sobre isso, né? Por isso nós temos que lidar de uma maneira correta com o nosso corpo, que hoje é a habitação do Espírito Santo, não é verdade? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, você agora pertence ao Senhor. O seu corpo agora é a habitação do Senhor. Agora então cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. E aí, versículo 20, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. É por isso que Paulo está dizendo, olha, não entregue o seu corpo para prostituição, porque agora seu corpo não é seu corpo é do Senhor. Agora a sua vida é do Senhor. Agora Ele fez de você a sua morada. Ele é a sua habitação. Ele te comprou por um preço de sangue. Aleluia. Então, Cristo veio justamente para que nós pudéssemos agora ser a habitação de Deus nessa terra. Uau, isso é glorioso. Isso é poderoso.
Eu não sei quanto a você, mas isso enche o meu coração. Deus tão grande decidiu vir morar em mim. Decidiu fazer de mim a sua morada, a sua habitação. Isso é glorioso, isso é poderoso. Ainda em 2 Timóteo 1,14, mais um texto, diz assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo está habitando em nós. Fez de nós a sua morada. E agora nós somos o templo do Senhor nessa terra. E aí nós olhamos para a palavra de Deus. Pedro também, assim como Paulo também, tem a revelação de que nós somos o edifício de Deus. Nós somos essa habitação de Deus. Lá em 1 Pedro 2,5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Ou seja, nós somos parte da habitação divina. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo, olha, nós somos essas pedras vivas. Essas pedras que, na verdade, constituem a habitação de Deus. Então, cada pedra está sendo colocada em seu devido lugar. E agora, o próprio Deus resolveu fazer daqueles que creem a sua morada, a sua habitação. Muita graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Davi, é impressionante a história de Davi, porque Davi, ele se preocupa com as coisas espirituais, e ele se preocupa com coisas tão íntimas, tão tremendas. E é por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele conheceu a vontade de Deus. Ele conheceu o que havia no coração de Deus. Primeiro, ele entendia que a arca, que era o símbolo da presença, onde a presença de Deus se manifestava, deveria estar perto dele. Depois, ele entende que essa arca precisava ficar dentro de uma casa. Ele já estava profeticamente dizendo o que iria acontecer na nova aliança. Ele estava tendo um vislumbre, mesmo sem entender muito. Ele estava tendo ali a graça de poder perceber a vontade de Deus, o coração de Deus. E aí a história segue. No versículo 7 diz assim: em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer de suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Eu falei com alguém das tribos, que eu queria uma casa de cedro. Agora Davi vem com essa história. Davi vem com esse desejo de fazer uma casa para mim. Em outras palavras, eu é que quero fazer de vocês a minha morada, a minha casa. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Davi é o amado, né? Significa amado, Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Olha da onde que eu tirei, Davi. Tirei você ali das suas poucas ovelhas, das ovelhas do seu pai, que você estava cuidando, para algo muito maior, que você não tinha noção do que eu estava para fazer na sua vida. Esse é o nosso Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Não é verdade? E eu fui contigo, por onde quer que andares. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o afligem como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor.
te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Então, Deus está dizendo, você quer construir uma casa para mim, mas eu vou construir essa casa. Eu vou construir essa casa. Quando os seus dias se cumprirem, ou seja, quando você partir, e descansares com os teus pais, então farei levantar sobre ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o teu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do meu reino. Sabe, de fato, Salomão é o descendente que literalmente construiu o templo de Salomão. Mas nós sabemos que Jesus é chamado filho de Davi. Ele é o descendente. Uau! E ele é aquele que veio fazer de nós a sua morada. Ele é que abriu acesso para que nós tivéssemos essa graça de ter o próprio Deus, esse Deus tão grande, habitando dentro de nós. Isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve alegrar o seu coração. Você que já entregou sua vida para Jesus, saiba que agora Deus fez de você a morada dele. Agora ele habita, não em templos feitos por mãos humanas, mas agora ele habita na sua criação. Naqueles que entregaram suas vidas para o Senhor e fez dele agora a sua vida, né? E agora o Senhor está em nós e ele vive em nós. E então onde você anda, o Senhor anda com você. Aonde você se achega, o Senhor se achega com você. Olha que glória! Por isso que onde você está, onde você anda, sabe, você carrega a presença de Deus. Você é diferente nessa terra. Na verdade, agora você é dos céus. Você agora tem o próprio Senhor habitando em você, o Espírito Santo em você. Por isso que você pode chegar em lugares onde há trevas e você pode manifestar a luz, porque o Senhor é a luz, que a luz está com você. Você pode chegar num lugar e a vida de Deus se manifestar. Ambientes espirituais mudam quando você se achega, porque você não se achega sozinho. O Senhor chega com você. O Senhor agora está com você. 24 horas o Senhor está com você. Ele vive em você. Ele está com você. Ele se manifesta na sua vida. Isso é glorioso e poderoso. Que cada dia mais nós possamos ter essa revelação, esse entendimento, essa clareza de que agora o Senhor habita em nós. E agora nós podemos ver a manifestação de Deus de uma maneira ainda mais poderosa e gloriosa. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. E eu quero abençoar a sua vida. E declarar que você vai ter essa revelação de que agora você é casa de Deus, é morada de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que eles têm a revelação do Senhor. Do entendimento que agora eles são morada do Senhor, são casa do Senhor. E que o Senhor, o Deus tão grande, tão maravilhoso, habita na vida deles. E que eles são expressão de Cristo nessa terra. E aonde eles passam, onde eles andam, a presença do Senhor é com eles. O Senhor é com eles. Por isso, ó Pai, eu oro por espírito de sabedoria, de revelação hoje, desse entendimento, dessa clareza no coração dos meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus. E que isso possa enchê-los de fé, enchê-los de alegria, enchê-los da percepção correta, da revelação correta, que de fato o Senhor é com eles e o Senhor se manifesta através da vida deles. Por isso, Espírito de Deus, fala com os meus irmãos, ministra o coração deles palavras de vida, de bênção, de graça, em nome do Senhor Jesus. E que hoje mesmo eles desfrutem dos teus milagres. Hoje mesmo coisas tremendas possam acontecer na vida deles. Hoje mesmo portas se abram. Hoje mesmo os teus sinais aconteçam. Hoje mesmo eles sejam expressão de Cristo na vida de outros. Hoje mesmo eles possam desfrutar da paz que excede todo o entendimento, da alegria que vem do Senhor, da vida que flui do próprio Deus dentro de nós, o Deus residente. Hoje é um Deus
que decidiu viver em nós. Um Deus que decidiu compartilhar a sua vida conosco. A sua vida que é eterna, hoje está em nós. E nós vivemos essa vida, essa realidade espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Por isso nós desfrutamos do Senhor, da tua graça e da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Érica. Você é morada de Deus. Aleluia. Você pode escrever aí, eu sou morada de Deus, eu sou casa de Deus. Deus agora habita em nós. Olha que honra. O próprio Deus está em nós, está conosco. Ele vive em nós. E por isso nós vivemos uma vida diferente. Nós vivemos uma vida sobrenatural. Nós vivemos uma vida realmente gloriosa, poderosa no Senhor. Porque o Senhor habita em nós. O Senhor está conosco todos os dias, em nome do Senhor Jesus, e que você possa ter um dia muito abençoado. Não deixe de compartilhar e não deixe também de orar por nós. Com certeza há poder quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor e quando nós oramos por alguém, não é verdade? Quando você abençoa alguém, essa pessoa é abençoada e você está plantando, com certeza você vai colher também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque cremos que Deus tem grandes coisas para fazer ainda esse ano. Vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, um grande dia, com esse entendimento. Você é casa de Deus. Amém? Amo vocês.